Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu sou farmacêutico. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esterilização por oxietileno. Antes de entrar na parte de esterilização por oxietileno, vou fazer uma pequena revisão sobre os outros métodos de esterilização. Então, se você for fazer a unha aqui na manicure, você vai verificar que ela esteriliza esse material, que ela utiliza o calor seco da estufa para esterilizar aquele material. Os hospitais, por exemplo, eles utilizam autoclaves. Essas autoclaves elas trabalham com vapor saturado sob pressão, onde elas utilizam tanto a pressão como a temperatura para esterilizar os materiais. Outros métodos de esterilização, chamados de esterilização para materiais termosensíveis, que não podem ser esterilizados por calor seco e por autoclaves por vapor saturado, posso dar um exemplo aqui, o peróxido de hidrogênio, o nome comercial Sterrad, por exemplo, ou o cobalto, esterilização por radiação, líquidos podem ser esterilizados por filtração, e alguns produtos que são considerados termosensíveis podem ser esterilizados por formaldeído ou por óxido de etileno. Então vamos falar um pouquinho sobre o óxido de etileno. O que é o óxido de etileno? O óxido de etileno foi descoberto por Wurtz e é uma molécula bem simples. Ele é um éter cíclico, onde ele é formado por 2 carbonos, 1 oxigênio e 4 hidrogênios. E como que ele age? Ele age por meio da alquilação, eliminando os micro-organismos e seus esporos, principalmente as bactérias, fungos e vírus. E o oxietileno ele é bastante utilizado, por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês, para ajudar os profissionais de saúde que venham a trabalhar com esse método de esterilização, chamada GAI, esterilização físico-química, ou para algum empresário que tenha o interesse de estar montando uma esterilização para prestar serviço. E esse serviço seria prestado para quem? Tanto para hospitais, como para indústrias produtoras de alguns produtos para a saúde, ou medical devices, vem do inglês, ou produtos médico-hospitalares, que é um termo que está em desuso, mas muita gente ainda entende assim. Então vamos imaginar uma autoclave. Essa autoclave ela é feita de ácido inox e ela possui preferencialmente 2 portas, chamadas de fronteira. Uma porta vai entrar o material e na segunda porta esse material vai sair. Isso para facilitar o fluxo. Entendido? Porém, para se realizar essa esterilização, como o oxietileno é tóxico, é necessário ter toda uma estrutura montada para que se possa ter segurança na esterilização por oxietileno. Então vamos imaginar uma central de esterilização. Bem, uma central de esterilização por oxietileno ela tem que ter o quê? Se eu for trabalhar com material de reprocesso, é claro que eu tenho várias legislações aí que falam sobre isso, a 2606 de 2006, tem várias, a portaria 482 de 1999, e ela traz a estrutura. Existem normas brasileiras, normas ISO, que vem falando e regulamentando sobre a esterilização do oxietileno. Porém, eu vou falar de forma resumidamente, como se fosse um bate-papo entre você, que está aí me ouvindo, e o apresentador, o palestrante que sou eu aqui nesse momento. Então vamos imaginar que se você vai prestar um serviço para um hospital, então você precisa reprocessar esse material. Você tem que ter um carro com condições de limpeza, de higiene, e esse carro tem que ser apropriado, de preferência com a divisória, vamos imaginar aí uma van, com a divisória ao meio, toda selada, onde vem o material contaminado, e do outro lado do carro, todo higienizado, colocado em caixas lacradas, um material já esterilizado. O ideal seria que eu tivesse um carro para coletar esse material contaminado e um carro para estar devolvendo esse material para o hospital, para fazer a logística correta. Mas em alguns casos, desde que esse carro seja bem lacrado, selado, pode-se ter o material contaminado de um lado do carro e o material estéril, guardado com a embalagem primária e secundária, dentro do outro lado do carro, totalmente assim, com uma parte de limpeza, totalmente com checklist de controle, e o ideal seria isso. Porém, como eu falei anteriormente, se tivesse um carro próprio para coletar e um carro próprio para entregar esse material, seria melhor. Bem, uma vez desse material coletado, se for um material hospitalar, ele vai passar para a central de esterilização, ele tem que ter então uma sala de recebimento. Então, nessa sala de recebimento tem que ter uma conferência. O profissional que está recebendo esse material ele tem que estar usando EPI, equipamento de proteção individual, luva, jaleco, máscara. Tem que fazer exames de rotina para verificar TGO, TGP, todos os exames para garantir a segurança desse paciente semestralmente, anualmente, aí vai de acordo com a segurança do trabalho de cada empresa. Bem, esse material, quando ele chega no hospital ou chega na central de esterilização, ele vai passar por um controle de recebimento, que o ideal é que seja por meio de um software, um programa,
onde você vai lançar esse material e vai controlar todas as etapas de esterilização: recebimento, lavagem, secagem, preparo, esterilização, aeração, conferência final, se vai ter um controle de qualidade aí que é obrigatório, e esse controle de qualidade tem que ser em todas as etapas as quais eu falei anteriormente, para garantir a segurança desse processo. Então o material que chegou foi recebido, ele vai passar então para a sala de limpeza. Lembrando que todo o material ele tem que passar por uma limpeza prévia lá no hospital. Quando o médico ou profissional de saúde vai utilizar esse material, após a utilização desse material, que é aceito como reprocessável, esse material tem que passar por jogar uma solução fisiológica dentro dele para evitar que forme biofilme, que forme crostas, uma pré-lavagem hospitalar, uma pré-secagem hospitalar, e aí ele vem transportar. Então, vamos voltar lá na esterilização. Então, chegou dentro da central de esterilização. Esse material ele vai passar por quê? Pelo recebimento, sala de lavagem. Então ele vai receber uma segunda lavagem. E essa lavagem é muito importante que ela seja feita, essa limpeza, utilizando um detergente enzimático. Existem várias marcas de detergentes enzimáticos no mercado, e eu não vou entrar nesse mérito, mas o ideal é que esse detergente enzimático tenha pelo menos 4 enzimas: lipase, carboidrase, aí vem uma protease e uma outra enzima, aí, uma carboidrase. Essas 4 enzimas elas vão estar agindo para retirar esse material orgânico que possa estar presente nesse produto. Pode-se utilizar também peróxido de hidrogênio em alguns casos? Pode utilizar isso também, desde que faça a diluição corretamente e posteriormente seja feita a esterilização desse material de acordo. Na fase de limpeza, então, é muito importante também utilizar alguns instrumentos, escovas, e existem várias escovas no mercado. Se você tiver interesse, posteriormente eu posso vir a falar sobre detergente enzimático, as escovas, que são artefatos para fazer uma limpeza mecânica. E a limpeza é a fase mais importante da esterilização. Por quê? Porque na limpeza é que eu garanto que esse material ele vai estar sem resíduo orgânico, sujidades, essas secreções que são do paciente, pode ser sangue, saliva, gordura, qualquer secreção orgânica, ela pode fazer o quê? O biofilme, acomodando o micro-organismo ali dentro, e ele vai colonizar, ele vai se multiplicar, e vai recontaminar esse material mesmo após a esterilização. Então a limpeza é a fase mais importante da esterilização. Após a limpeza, a secagem, a conferência desse material, ele vai então para uma sala chamada sala de preparo, onde esse material ele vai ser rigorosamente reavaliado para ver se ele não está quebrado, se ele não está estragado, se ele foi montado corretamente, porque às vezes na limpeza tem que desmontar esse produto, preferencialmente, e remontar esse produto. Então é bom ter um logbook, um livro ali que ensina a montar e desmontar aqueles produtos para o seu profissional não errar. Bem, na sala de preparo, esse material ele vai ganhar algumas proteções em alguns locais, uma ponteirinha aqui, e ele vai ser montado, embalado no papel grau cirúrgico. Esse papel grau cirúrgico ele é importantíssimo, porque ele vai dar a estabilidade, ele vai garantir a estabilidade da esterilização após todas as etapas desse processo. Papel grau cirúrgico, existem várias marcas no mercado, mas o ideal é que ele seja transparente, que ele tenha do lado, no verso dele, a parte de papel com várias camadas para dar essa proteção, que ele tenha um indicador químico em vários pontos para garantir que pelo menos o óxido de etileno ou agente esterilizante passou ou teve contato em todas as áreas do produto, e esse indicador químico ele vai mudar de coloração, geralmente verde para marrom, aí depende muito do fabricante, para amarelo. E esse material embalado, ele vai então para uma embalagem secundária, que é uma caixa. Essa caixa é interessante que ela seja vazada, e o material já preparado, então ele vai para a sala de esterilização. Bem, dentro da sala de esterilização, esse material então ele vai ser conferido pelo operador da máquina, lembrando que esse processo ele é automatizado. Então o operador ele tem um IHM, interface homem-máquina, um software, um computador que gerencia todas as etapas, vai gerando os gráficos da esterilização, e existem vários fabricantes de autoclaves. A Balmer, a Sercom, tem algumas empresas internacionais que fabricam essas autoclaves, e eu não vou entrar muito no mérito de quem fabrica, da marca, porque assim, eu acho que o interessante é falar tecnicamente como que funciona o processo. É claro que essa máquina automatizada é muito interessante, uma vez que o gás é tóxico, em alguns casos, dependendo da concentração do óxido de etileno, ele pode ser explosivo. Então tem que ter toda uma segurança na parte elétrica, no sistema mecânico, eletrônico, elétrico, e todos os aparatos e parâmetros devem ser avaliados, calibrados,
de preferência semestralmente, mas aí pode ser, dependendo da empresa, trimestralmente, anualmente, aí vai depender também do parâmetro interno que a empresa acionar e também das normas que estão vigentes atualmente. Bem, uma vez esse material abastecido dentro da máquina, ou seja, colocado dentro da autoclave, vai se fechar as portas, estou falando no caso do autoclave de fronteira, né, porta de entrada e porta de saída, e vai se fazer o quê? Um vácuo. Vamos notar que um vácuo é retirada de todo o ar lá de dentro da autoclave. Para que isso, Hugo? Porque esse vácuo vai me permitir que o óxido de etileno, que é um gás, expanda e esteja presente em todas as partes da autoclave. Entendeu? E aí, com esses parâmetros monitorados, eu vou ter uma segurança da esterilização. Então vamos imaginar que foi feito o carregamento do material, foi colocado aí os indicadores químicos, multiparamétricos, classe 4, classe 5, os indicadores biológicos, no mínimo, porta, centro e porta de saída, e aí sim vai colocar o material e fazer o aquecimento dessa autoclave. Ah, Hugo, mas você não falou que o material é termosensível? Falei, mas o que acontece? O aquecimento ele é baixo, é em torno de 50 graus, 45 graus, varia aí, mais ou menos 5, pode chegar às vezes 55 no máximo. Então é uma esterilização baixa temperatura quando comparado à esterilização a vapor saturado, que pode chegar então a 121 graus, a 130, dependendo aí da autoclave, se ela é normal, convencional, rápida. Entendeu? Essa temperatura sobre o vapor, sob pressão, é que danifica o material. Voltando ao óxido de etileno. Então, está lá dentro da autoclave, coloquei os indicadores químicos, coloquei os integradores químicos, indicadores biológicos, está tudo certinho. Vamos fazer o quê? Aquecer a autoclave. Aquecer a autoclave, faça o vácuo, e aí sim, vai se injetar o óxido de etileno. E esse óxido de etileno ele é injetado em qual temperatura? Então, como eu falei anteriormente, 45, 50 graus, uma pressão mais ou menos de 0,750 kg-força por centímetro quadrado, para que eu tenha aquele óxido de etileno penetrando dentro da embalagem, cobrindo e entrando e penetrando e cobrindo todo aquele material, todos os pontos, seu lumen, pontinha, emenda, conexão, para que ele esteja todo sendo submetido, tendo contato com o óxido de etileno. Entendeu? Uma vez que esse óxido de etileno vai ter contato com esse material, ele vai permanecer por um certo tempo. E esse certo tempo depende muito do fabricante da autoclave, da concentração do óxido de etileno que eu estou utilizando, se é 90%, se é 20%, se é 40%. E tem vários fabricantes também do óxido de etileno, White Martins, Arliquid e por aí vai. Eu não vou também entrar no assunto de fabricantes do óxido de etileno. Bem, uma vez que eu faço a esterilização, vamos supor aqui que a esterilização, o óxido de etileno ficou aí em contato com o material por 4 horas. Posterior a isso, como o óxido de etileno ele é explosivo, eu vou utilizar um gás inerte para estar expulsando o óxido de etileno dentro da autoclave. Primeiramente, faça um vácuo retirando o óxido de etileno. Esse resíduo ele vai para um tratador chamado de scrubber, onde o óxido de etileno ele entra em contato com a água, tem tipo umas pedras, uma areinha que ele vai aumentando a superfície de contato com as bolinhas do óxido de etileno que reage com a água, se transforma. Se a água tiver cloro, etileno cloridrina. Se a água não tiver cloro, etileno glicol. E esse etileno glicol você pode até vender, é muito utilizado para solução como catalisante, usado aí em radiadores de carro. E esse óxido de etileno ele vai ser expulso da autoclave pelo vácuo, porém para lavar esse material utiliza-se um gás inerte, um nitrogênio. Faça então assim, uns 2, 3 pulsos de nitrogênio, depois seguido de vácuo. E a aeração mecânica, a aeração realizada dentro da autoclave, ela é muito importante. Por quê? Eu preciso que esse material saia da autoclave com o mínimo de resíduo possível. Primeiro, para ganhar tempo, para eu entregar mais rápido para o paciente, com segurança, e também para evitar problemas de saúde ocupacional. O meu operador, que já está utilizando aquele macacão, geralmente da Dupont, da 3M, todo envelopado, com pressão positiva, armandado, visor, todo lacrado, luva, botas, ele está todo protegido, mas aquele operador que está ali trabalhando todo dia, às vezes ele faz 3, 4, 5 esterilizações num dia, ele está muito exposto ao óxido de etileno. Então tem que se dar a maior segurança possível lidando com esse ser humano, que é um ser humano extremamente capacitado para estar ali, e tem que ser muito bem tratado, porque o trabalho dele é muito importante. Então o óxido de etileno, depois que ele é eliminado da autoclave, faz-se os 2 pulsos de nitrogênio seguidos de vácuo, e aí vamos fazer alguns pulsos de ar comprimido filtrado, com filtro EPA, uma bateria de filtros. Esse ar ele tem a função de fazer aeração mecânica, aproveitando a temperatura dentro da autoclave em torno de 50 graus, que vai deixar
deixar o óxido de etileno com as moléculas bem dispersas, o residual, claro, vai ficar alguma coisa no material. Após essa limpeza dentro da autoclave, para ganhar tempo, para ganhar segurança, para eliminar o resíduo ao mínimo possível, faz o quê? Aí vou abrir a porta, retirar esse material. Pronto, o material está para uso? Não. Ele tem que passar por uma sala chamada de pré-aeração, que é a sala de descarregamento da autoclave. Posterior, ele vai para uma sala de aeração. Segundo a legislação, a portaria 482 de 1999, essa sala tem que ter no mínimo 25 trocas de ar por hora. E o ideal é que ela seja aquecida, mantendo a mesma temperatura da autoclave, 45 graus. Então, entra-se ar limpo e sai ar com óxido de etileno. Esse ar também pode ir para o scrubber ser tratado para não poluir o meio ambiente. Bem, o material, enquanto espera na sala de aeração, com essas 25 trocas de ar por hora, é retirado à amostra na primeira hora, na segunda hora, na terceira, e até assim por diante, e levada para uma avaliação. Essa avaliação é feita por cromatografia gasosa. Eu indico que o cromatógrafo utilizado, seja um Shimatsu, um Yanglin ou qualquer outro aparelho de melhor marca, e que ele seja detector FID, Flame Ionization Detector, onde esse detector ele vai detectar o óxido de etileno, que é bastante volátil, e seus subprodutos, tanto etileno, cloridrina e etileno glicol. E ele vai me dar então o pico do cromatograma, e esse pico vai me permitir o cálculo da concentração do óxido de etileno do produto em avaliação naquela hora. É claro que tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma avaliação ao vivo, na hora, de controle de qualidade de processo. Porém, toda essa esterilização ela teve que ser o quê? Validada e qualificada anteriormente. Agora eu vou falar mais no finalzinho como que se faz a validação e a qualificação do equipamento. Então vamos imaginar que na avaliação pela cromatografia gasosa eu detectei em ppm, partícula por milhão, qual a concentração de óxido de etileno no material. O ideal é que essa concentração seja menor que 10 ppm. Há algumas literaturas, alguns artigos aí com evidência dizendo que 5 ppm para material que entra em contato com sangue, com mucosa, com a pele, sejam mais seguros, mas até 10 ppm é aceitável. Tá? Isso para o óxido de etileno, 25 ppm para o etileno cloridrina e 250 ppm para o etileno glicol. Bem, o produto avaliado nesse tempo vai ser liberado por avaliação da cromatografia gasosa. Enquanto isso, eu tenho vários sensores também na sala de esterilização e na sala de aeração monitorando o óxido de etileno ambiental. Essa sala é restrita aos operadores, pessoal que tem treinamento e pode operar, né, nessa central de esterilização. Os sensores também estão me avisando quanto tem de óxido de etileno no ar, e a cromatografia gasosa dessas amostras que foram colocadas na autoclave é que vai me dizer com certeza quanto que tem de concentração do óxido de etileno em seus subprodutos no material para liberação conforme a legislação vigente. Então o material que foi liberado, geralmente aí 4, 6 horas de geração, dependendo aí da potência da sua sala, das suas etapas de esterilização e dos exames de testes laboratoriais de controle de qualidade realizados. Então vamos imaginar que esse material foi liberado com 6 horas de geração, ou com 12, vai depender do controle de qualidade, e esse material então ele vai para uma sala de conferência, chamada também sala de preparo final. Essa sala de conferência, onde o material vai ser etiquetado, lote, validade, data de esterilização, todo o nome do material, código de barras para rastreamento. Lembrando que todas essas etapas foram controladas por um software, um sistema, que eu até ajudei a desenvolver mas não vou entrar no caso aqui agora, que ele vai me dando online todas as etapas que esse material foi esterilizado. E por fim, esse material na fase de revisão vai ser tirado algumas amostras para ficar aí para testes futuros, né, para verificar a estabilidade, quanto tempo dura esse material estéreo, geralmente 2 anos, há casos que algumas empresas trabalham com 5 anos, dependendo aí de seus testes de estabilidade, material de embalagem e tipo de processo. E esse material, então, ele é liberado e entregue no hospital. Bem, essa foi a esterilização do material médico hospitalar, chamada também de reprocesso, porque esse material ele é utilizado no paciente, volta, é esterilizado, utiliza no paciente, principalmente que tem que ser feito um controle para saber quantas vezes esse material foi reprocessado. Então, por isso que ele tem um código de barra, pode ser marcado também num catéter, num stent, dependendo do material, se ele é autorizado ou não a ser esterilizado. No caso que eu falei stent, catéter para materiais novos, que é o que eu vou falar agora. Então eu tenho uma empresa de fio cirúrgico e eu fabrico fio cirúrgico. Não o Catigu, que tem que ir para esterrádio porque ele tem líquido dentro, tipo um álcool. Mas um fio de seda, de nylon, de polipropileno, entendeu? Esse fio ele tem que ser esterilizado, ele é novo. Ele é novo, eu sou um fabricante. Eu acabei de produzir meu fio e preciso esterilizar para vender. Eu vou mandar para essa central de esterilização
por óxido-etileno que vai esterilizar esse fio cirúrgico para mim, que vai esterilizar o equipe, que vai esterilizar qualquer outro material que eu fabrique novo. E esse material esterilizado ele vai passar por todas as etapas, exceto a etapa de limpeza, de lavagem. E o ideal é que na planta eu tenha uma planta para esterilização de material novo e uma planta para esterilização, reprocesso, reesterilização de material utilizado no hospital. Entenderam? Então vamos dar um ênfase maior na parte de material novo, esterilização. Então eu fabriquei o fio cirúrgico na minha empresa e preciso esterilizar. Então eu vou fazer um contrato com essa empresa, que é essa central de esterilização por óxido-etileno, que vai me contratar, que vai realizar essa esterilização para mim. Para isso eu preciso estar qualificado, qualificação de instalação, de performance, de operação da minha autoclave, eu tenho que ter validação residual, validação do processo, da produção, da esterilização, do controle de qualidade, tem que ter todas essas etapas validadas. Posteriormente eu posso falar um vídeo só sobre isso. E por fim, eu vou garantir por meio de laudo e de contrato que esse material está estéril, está livre de endotoxina e está seguro para ser utilizado. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre o óxido-etileno. Eu espero ter contribuído para vocês e agradeço a atenção. Muito obrigado.